Olá, estamos aqui de novo com vocês no programa Um Fato, Duas Visões. Um programa organizado pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, com a minha grande querida Márcia Almeida Batista, aqui presente, e eu, Neide Noves, da Faculdade de Educação. Hoje o nosso assunto, um assunto sério, principalmente no momento de desmonte, a corte de verbas de pesquisa, o papel da pesquisa. Então, nós convidamos hoje Marcos Aurélio de Oliveira, secretário da Comitê de Ética e Pesquisa da PUC São Paulo. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, professora. Bom dia. Bom dia. Então, na verdade, nosso programa ele é fora de tempo, porque ele passa em todos os horários, né? Mas, Marcos, assim, você é do secretário do Comitê de Ética e Pesquisa. Neste momento, eu quero saber de você, a pesquisa ainda é importante na nossa universidade, PUC São Paulo? Sim. Foi, e sempre será importante, na minha visão. E, assim, estou há 12 anos lá no comitê, um pouco mais de 12 anos. E a cada ano que passa, passam mais projetos de pesquisa, né? No começo era muita coisa da faculdade da FACS, né? Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, mas hoje em dia já está bem mais distribuído entre as demais faculdades, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Ciências Sociais, até a Faculdade de Direito, que dificilmente encaminhava projetos, agora começaram a encaminhar também. Então, explica para nós por que um projeto de pesquisa ele é obrigatório para o Comitê de Ética ou não? Quais são os critérios para uma pesquisa ir ao Comitê de Ética para a sua apreciação? Então, começando do início, essa coisa de Sistema Nacional de Ética em Pesquisa nasceu lá no final da Segunda Guerra, quando os aliados ganharam dos alemães. Aí teve o Tribunal de Nuremberg e eles verificaram lá que os alemães avançaram muito na pesquisa científica, né, médica, né? Só que em detrimento das vidas humanas. Eles faziam atrocidades. Aí pensaram o quê? Falou assim, a gente vai proibir a pesquisa, ou a gente vai permitir que se faça a pesquisa, mas vamos criar algum código para proteger as cobaias humanas, né? Aí foi decidido por maioria criar algum código de ética, algum código de conduta para os pesquisadores para dar o direito da cobaia humana, à época era chamada assim, né? Hoje em dia não se usa mais isso, porque não cabe. A pessoa ter o direito de ser esclarecida qual que é seu procedimento para ela decidir se participava ou não. Isso veio evoluindo, teve o Código de Nuremberg, teve a Declaração de Helsinki, várias declarações internacionais. No Brasil, a Resolução Nacional de Ética em Pesquisa, o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, ele veio a ser promulgado junto com a Carta Magna, em 88. A primeira resolução foi 1 de 88. Ela criou o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. O sistema é o quê? É um órgão nacional lá em Brasília, chama Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e os comitês que são a ela subordinados. Ela credencia e registra os comitês, além de organizar o sistema. É similar a... Pode falar, toda pesquisa passa por uma comissão de ética. Sim, todas as pesquisas. Numa universidade, num laboratório, em qualquer lugar, ela tem que necessariamente passar por aí. A norma diz assim, toda pesquisa que envolva direta ou indiretamente seres humanos, ela deve ser submetida à análise de um comitê de ética credenciado pela CONEP. Aí, essa que é a dificuldade, que às vezes, assim, envolva direta ou indiretamente seres humanos. Aí o pessoal fica na dúvida, fala assim, e agora, o que eu faço? Fala assim, na dúvida, consulta um comitê, escreve, não, submete o projeto, que o comitê vai dar um parecer. Falou assim, esse projeto não precisa. Hoje em dia, nós temos já a resolução 510 de 2016. Demorou bastante tempo para fazer uma resolução específica para ciências humanas e sociais. E lá já tem no comecinho dela já tem um artigo que trata das pesquisas que podem ser
que não precisam ser submetidas, que é pesquisa bibliográfica, pesquisa censitária, né? Pesquisa que envolva, assim, pesquisa em sala de aula. Marcos, então, por exemplo, você falou que cobaia humana já não se usa mais, infelizmente não se usa mais, né? A nomenclatura. Nomenclatura, mas aí era uma coisa aversiva, né? Uma cobaia humana, para mim, me pareceu. Agora, quando você fala de seres humanos, a ideia é preservar as pessoas que estão participando de grupos de estudo e aprofundamento por meio de uma pesquisa para que chegue a alguma conclusão, para essas pessoas serem, de uma certa forma, preservadas, como a gente vê agora, pesquisa na Covid, pesquisa e em ciências humanas, isso é muito importante, né? Isso, é importantíssimo. Na verdade, o papel primordial do sistema CEP e CONEP é preservar e garantir que sejam preservados e observados pelos pesquisadores os direitos dos participantes de pesquisa. Porque, assim, historicamente a gente viu assim, que muito pesquisador, às vezes por conta de prazo, ele tem um prazo determinado, um cronograma, uma verba específica para executar aquela pesquisa. E ele pensa em cumprir, atingir os resultados, mas ele ignora, né, nesse contexto o participante da pesquisa. Ele meio que força um lado, omite informação. Em ciências humanas, nem tanto, mas na área de medicina e saúde, às vezes, historicamente, a gente pode fazer um levantamento, ocorreram vários casos graves, né, que os participantes, os voluntários de pesquisa, né, eles não foram comunicados de algum procedimento e tiveram danos, né, em vez de melhorarem na saúde, né, eles tiveram algum dano irreversível. E esse é o papel do comitê, preservar os direitos dos participantes, voluntários de pesquisa, e, ao mesmo tempo, orientar o pesquisador. Na PUC mesmo, a gente vivenciava alguma coisa assim. Só te cortando, mas só para você poder clarear para as pessoas aqui que estão nos vendo e ouvindo, que é o seguinte, na pesquisa, existe uma parte dela onde a pessoa é consultada, né, Marcos? E aí, o compromisso do pesquisador com a pessoa e o conteúdo da pesquisa. Porque o que se fazia de crítica é que o pesquisador ia para a realidade nas ciências humanas, pesquisava, informava, mas não voltava para a pessoa. Hoje, isso está seguro, né? Pelo comitê e pela própria pesquisa. Nas normas e nas orientações do comitê, isso sempre foi previsto. No TCLE, que é um instrumento onde que se explica a pesquisa numa linguagem acessível para o participante, lá tem que estar garantido que o voluntário da pesquisa, participante, ele tem direito ao conhecimento de toda a pesquisa, do procedimento que ele vai passar e ter acesso aos resultados da pesquisa depois do término. O que ocorre é que a gente tem, o trabalho do comitê, na PUC, pelo menos, é a gente fazer essa conscientização dos pesquisadores em dar essa devolutiva para as pessoas e para as instituições onde foram feitas as pesquisas. Porque o que acontecia? O pessoal ia fazer pesquisa, um exemplo, uma escola, um instituto abria para fazer pesquisa com seus alunos, com seus participantes lá. E o pesquisador ia fazer a pesquisa, fechava a tese, a dissertação, o trabalho dele, publicava e não voltava para dar uma devolutiva. E o que isso acontecia? Muitas instituições começaram a fechar as portas. Falaram, não, você vem aqui, usa meu espaço, consulta as pessoas aqui que participam aqui da instituição, trabalham, usam os serviços da instituição, só que você não volta com nenhuma devolutiva. Qual foi a finalidade daquela pesquisa? A pesquisa não é para o pesquisador, é um conhecimento social, né? Um conhecimento que tem que ser divulgado, difundido, e assim, qual que é a aplicabilidade? Ele fez a pesquisa lá, qual que é o retorno disso? Na verdade, a pergunta, né, Marcos, é o que é pesquisar? Né? O que é pesquisar? O que a gente pesquisa? Então,
temos que explicar como que chega ao problema de pesquisa. Toda pesquisa parte de uma situação que o pesquisador vê, ou tem curiosidade, e quer ter uma resposta em relação a um fato. Não é isso? Exatamente. Vamos pegar um exemplo para poder explicar para as pessoas? O que você acha, Marcos? Sim, pode ser. Né? Eu tenho um exemplo claro de uma aluna minha que está fazendo uma pesquisa nesse momento. Ela é surda e ela quer saber, nos museus, se há uma possibilidade do museu ter uma infraestrutura para pessoas diferentes ou pessoas que sejam surdas. E ela está estudando, junto aos museus, como é isto, se isso acontece ou não acontece, entrevistando pessoas também surdas, de nascença, para saber, e aí vai chegar a uma conclusão, como os museus vão lidar com isto, né? E você teria um outro exemplo para mostrar para as pessoas? Quer dizer, na verdade, tem que ter uma dúvida para poder voltar para a origem do problema, né, Marcos? Como você vê isso? Então, mas é conceitual isso, e a gente tem que colocar na formação dos pesquisadores, desde a graduação para a pós-graduação, deixar claro isso, né, para eles, que não é só fazer a pesquisa para ter a titulação, fazer a pesquisa para contribuir. Eu vou dar um exemplo, é meio chulo, mas eu vou dar um exemplo claro meu, vivência pessoal minha. Eu sou formado na área de ciências contábeis, na graduação, e fiz o mestrado em ciências contábeis. Na época que eu estava pensando em fazer o mestrado, eu consultei um professor, que deu aula para mim. Eu falei assim, professor, eu estava pensando em fazer mestrado. Aí ele me falou assim, para quê? Para ser secretário? Eu falei assim, não precisa fazer mestrado não, fica. Aí eu fiquei meio triste, assim, aí tipo um outro professor que estava perto, não fazia parte da conversa, ele falou assim, ignora esse imbecil. Ele tá, acho que dormiu na sala ontem, ignora. Você tem vontade, faça. Aí eu fui fazer, só que ele falou assim, faça assim, não faça a pesquisa para ter o título lá na parede, o diploma. Faça a pesquisa no sentido de contribuir. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei assim, mas o que eu posso contribuir, né? Eu sou ninguém, quem sou eu? Ninguém. E eu fiquei pensando, aí me veio uma ideia na cabeça, eu falei assim, eu trabalho na PUC já há 17 anos. Eu sei que tem uns problemas administrativos, às vezes a informação acadêmica não chega junto com a informação administrativa, financeira, isso dá problema para o aluno, atrasa a matrícula, e reflete no contrato do professor. Aí eu falei assim, já que eu estou na área de contabilidade, eu vou pensar o quê? A gente pode instituir na PUC como modelo, eu apresentar essa proposta de projeto, a gente colocar uma auditoria interna, mas não com a finalidade de apontar quem está errando, da gente mapear os fluxos de trabalho, para onde que vai essa informação, para aí ver onde fica os gargalos, onde que dá os problemas, para ir ali corrigir. Aí você corrige de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco a instituição está fluindo perfeitamente. Apresentei esse projeto lá no processo seletivo. Fui aprovado. Só que aí a coordenação me chamou e falou, amigo, vem cá, o projeto está lindo, só que você não vai fazer isso como dissertação. Isso daqui você vai mexer em vespeiro, você está aprovado, você pensa outra coisa. Aí eu deu um frio na barriga, eu falei, e agora, né? Porque eu fiz uma exploratória, vi umas coisas lá que eles não queriam que isso daí fosse mexido. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, e agora? Que eu vou? Estou dentro do programa, como que eu posso contribuir? Aí eu fiquei pensando e não tinha ideia. Aí eu lembrei, eu fui secretário de Ciências Sociais de 2006 a 2009. E ajudei eles a fazer lá a coleta. Na época se chamava Coleta CAPES, hoje é Sucupira. Aí o programa estava assim, na iminência de baixar a nota, aí eles estavam preocupados com isso, né? Era nota 5, podia cair para 4. Aí eu tive uma ideia, um estalo, falou assim, por que a gente não faz a pesquisa com ingresso para colocar isso como texto na proposta? Então, falou assim, o programa de ciências sociais, aí eu fiz um levantamento desde do início, da instalação da pós-graduação. Aí verifiquei que muitos dos mestres e doutores são reitores em outras instituições, estão em instituição internacional, tem cargo político, né, de destaque.
Aí eu fiz esse levantamento e passei para a coordenação, ela colocou na proposta. Eu lembrei disso que eu tinha feito lá em Ciências Sociais, ela falou assim, eu vou fazer uma coisa parecida aqui em Contábeis. Eu fui pesquisar, fiz uma pesquisa bibliográfica, falou assim, história do programa. Tem dissertação nessa linha? Tinha pouquíssimos, acho que 3 ou 4. Aí eu falei assim, eu vou contar a história do programa de Ciências Contábeis da PUC e comparar essa história com os demais 21 programas que existiam. Aí eu descobri que o programa de Ciências Contábeis da PUC foi o segundo do país em instalação. E fui descobrindo coisas. Fiz a pesquisa com os egressos, descobri que a maioria dos nossos alunos formados em Ciências Contábeis, que era mestrado acadêmico, eles voltavam para o mercado. Eu falei assim, mas espera aí, o cara tá lá no mercado, tá 30 anos, aí ele cansou, ele vem fazer o mestrado, às vezes para ir para a sala de aula para pegar aquela experiência e passar para o alunado, né? Só que a maioria voltava para o mercado. Eu fui perguntar, falei assim, por quê? Aí me falaram, a gente faz isso porque o mercado reconhece muito mais rapidamente a formação, o investimento. Na academia, você tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado, tem que publicar, participar de evento, e é um investimento, assim, a muito longo prazo, assim, poucos conseguem isso, né? Na nossa área a gente já tem os figurões, tem o professor Liudíssimo, tem o José Marion e outros 3 ou 4 mais. Aí ele falou assim, a gente volta. Aí eu fui com essa novidade, fui falar com a coordenação, ela falou, a sua pesquisa é ótima, mas não coloca isso. Aí, assim, eu vi o caminho, eu estou contribuindo, eu achei o caminho, falou, vou contribuir. Tanto é que depois que eu defendi a dissertação, eles usaram a dissertação como base, né, como argumento, para ir lá na casa e falar, a gente quer mudar o programa de acadêmico para profissional, porque descobriu que o perfil do nosso aluno é aquele que vem para a academia para se reciclar e voltar para o mercado, para continuar. Então, Márcia, você está no seu depoimento, desculpa, fala, Márcia. Você está dando exemplos que são de outra ordem daquilo que você estava falando no começo, né? Você estava dizendo que a importância da gente retornar para a instituição. E você está dando um exemplo onde a instituição não deseja a resposta que a pesquisa traz. Mas isso não é uma coisa que a gente pode coordenar com a comissão de ética, né? A comissão de ética ela tem a responsabilidade de fazer com que os resultados não sejam trocados, que eles sejam divulgados. Ela vai na linha contrária dessa que você está nos contando, não é verdade, Marco? Não, então, a senhora tem razão, mas eu dei esse exemplo, pessoal, para enfatizar o quê? Que a gente tem que passar para o pesquisador que não é só fazer a pesquisa em si, mas essa pesquisa tenha um ganho social para todos, né? Não é só para eu ter o título de mestre, aquilo contribuir e retornar. Nesse caso, retornou assim. Tem várias outras pesquisas na área de psicologia, serviço social, que eu acho que os pesquisadores, né, os orientadores, deveriam orientar os seus alunos a retornar à instituição. Falou assim, fechei a pesquisa, está aqui o resultado. Falou assim, seria interessante para a gestão dessa instituição, desse CAPES, dessa ONG, fazer tal tratamento, ou mudar esse procedimento, sugerir melhorias, né, nas propostas. E o que a gente vê que é pouco. O comitê, ele deveria ajudar mais nisso daí, só que também a instituição ela deveria colocar mais pessoas ali dedicadas a essa tarefa, a esse trabalho, o que tem sido complicado também, né? Que tem que investir nessa parte, e é um investimento a fundo, praticamente fundo perdido, é um investimento social. Eu queria só explorar com você, Marcos, uma coisa que você disse que me pareceu importante. Quem sou? Quem é o pesquisador? Porque nós estamos falando da instituição. Eu quero retomar o papel do pesquisador que tem uma vontade de transformar algum lugar e vai buscar. Então, hoje, as pessoas comuns podem ser pesquisadores. Hoje, as pessoas comuns, para mim, são as pessoas que trabalham
e tem, sim, no seu trabalho, uma situação que eu chamo de curiosidade ou problema e que ela quer transformar essa situação. Pelo menos, eu estou na pós-graduação lá na formação de professores e a maior parte dos alunos vem da educação básica, de ONGs, de trabalhos comunitários que querem sistematizar. Então, a pessoa que quer transformar a realidade educacional, social, enfim, ela tem que estudar, aprofundar e mostrar. Então, a pergunta, quem é o pesquisador, me parece importante. E você trouxe um exemplo, embora tangenciasse a instituição, falando de você como pessoa que queria fazer. Então, hoje, qualquer pessoa no sentido que tem um problema e quer estudar, precisa estudar, né? Então, o Comitê de Ética e Pesquisa trabalha um pouco com isso. Mas existe um grupo no Comitê de Ética, não existe? Cada faculdade indica um professor, quer dizer, ele é composto por pessoas que têm a expertise, o conhecimento da sua própria área, não é isso, Marcos? Exatamente. O Comitê na PUC, ele existe desde 1997, cada faculdade tem 2 representantes. Agora a gente está integrando a faculdade de estudos interdisciplinares, que ela ainda não tem representante, mas cada faculdade... A PUC tem 10 faculdades. A faculdade de medicina tem um comitê próprio, que é da área da medicina e ciências biológicas, e as outras 9 faculdades se reúnem, se agrupam num comitê que é representado pelo nosso aqui no campus Monte Alegre. Então, cada pesquisa ela é analisada dentro da sua área de conhecimento. Ou seja, a medicina avalia a medicina, educação tem um representante, psicologia, enfim, as faculdades de Ciências Humanas e da Saúde. Então, é feita por um grupo de pessoas que já são pesquisadores e indicados como pesquisadores e professores. É assim, Marcos? Então, exatamente, é assim. Além de ter a participação, tem participação da sociedade civil, né? Com representante de participante de pesquisa, que é indicado de instituições, de ONGs, que na PUC a gente tem o pessoal indicado pelo FOPESP, que é o Fórum de Portadores Fórum de familiares, né, amigos de portadores de patologia do Estado de São Paulo. Eles se reúnem, se organizam, porque muita gente ali tem doenças raras ou alguma patologia diferente, eles se organizam de uma forma para conseguir um atendimento especial. Aí essa é uma espécie de uma ONG, né? O pessoal contribui, eles recebem um apoio e eles indicam representantes para atuar no comitê de ética, para defender os interesses deles, né, de pesquisas nas áreas que eles necessitam. Um outro ponto... Só falou que era interessante. Um outro ponto importante que eu acho, Marcos, a gente está falando do pesquisador, tá certo? Do projeto. Mas eu penso que as pessoas que estão na realidade estão colaborando mais atualmente, né? Ou seja, porque para você fazer pesquisa com seres humanos, a pessoa tem que querer fazer parte do projeto. Não é só o pesquisador propõe. Alguém tem que aceitar fazer parte desse grupo. E eu percebo que as pessoas que são procuradas para responder questionários, para entrevista, para grupos de estudo, estão aceitando mais esse lugar para colaborar com o ensino, enfim, com a pesquisa, com o pesquisador, com a instituição de pós-graduação, com a graduação, que também está fazendo pesquisa, né? Então, nós estamos vendo, simultaneamente, se tem um corte de verbas de cima para baixo, a população quer participar de pesquisa para contribuir. Você percebe isso também ou não? Percebo em algumas áreas muito mais, outras ainda com muita resistência. Tem algumas áreas do conhecimento que eles pensam assim, eu não vou pedir a benção do comitê para fazer pesquisa. Que eles nem entendem, nem sabem ou conhecem a dinâmica do comitê, como é que funciona, de onde que veio, para onde que vai. Eles pensam assim. Eu tive a oportunidade de conviver com alguns,
E mudei essa visão deles. Falaram, não, a história é essa. E vem contando a história, o pessoal entendeu, e aí viraram até, assim, apoiadores. Iam lá na faculdade, não é bem isso, vamos submeter o projeto, vamos participar. E ajudaram bastante. Eu queria te fazer uma pergunta. A internet transformou muito a demanda de pesquisa, quer dizer assim, passou-se a fazer mais pesquisa através da internet do que presencial? Existe alguma diferença? Na prática, não. O pessoal da CONEP, que é o órgão máximo no sistema CEP-CONEP, eles são reticentes com pesquisas assim, porque eles tratam direto com o humano, a intervenção, né, tirar sangue, fazer exame. Em ciências humanas e sociais, que é a nossa área, a nossa grande área, isso já era comum, já era realidade, fazer pesquisa por telefone, por internet, formulário. E só se aprimorou. E foi a oportunidade também para a gente mostrar, né, na prática, para a CONEP, falar assim, é possível sim fazer pesquisa séria via internet. Eu vi via internet, vi essas metodologias que para medicina eram desconhecidas, né? Ele falou, não, isso não se aplica aqui. E, de fato, muita coisa não se aplica mesmo. Eu acho que, felizmente, não sei se felizmente, mas hoje a gente está vendo também a questão da interdisciplinaridade, né, Marcos? Você falou que está entrando. Então, algumas áreas, elas eram bem separadas. Hoje, as áreas, como você mesmo colocou, as ciências humanas estão se juntando, a área médica está vendo outros colaboradores. Isso também é uma realidade, essa questão da interdisciplinaridade? Sim, bastante. Desde 2010 para cá, isso daí está bem forte. E eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Não tem mais isso de ficar fechado em si mesmo. Certo. Nós estamos terminando o nosso programa. Você tem alguma recomendação, algumas, assim, sugestões para ir fechando a sua fala em relação à pesquisa e ética na universidade? Eu tenho, sim, muita leitura. Pesquisar. Hoje a CONEP ela tem um canal, né, no Ministério da Saúde lá, e tem um canal no YouTube com várias contribuições de vários pesquisadores, que é para o pessoal saber o que se faz, né, como que se faz. Esse é o caminho, ler as resoluções e ter esse pensamento, pensar em contribuir com a sociedade. Que bom! Essa ideia de transformação, de contribuição, de solidariedade, a gente vai terminando o nosso programa de hoje. Obrigada pela participação, obrigada aos telespectadores. Márcia, alguma observação final? Não, só agradecer ao Marco a presença e a todos os nossos espectadores. Beijos, até a próxima.